Bom dia a todos. É com imenso prazer que a gente abre esse evento de formação discente do curso de Pedagogia, que trata de um tema necessário para que a gente discuta e possa refletir a partir das questões que emergem do tema Educação e Religiosidade. Assim sendo, quero agradecer inicialmente aos professores palestrantes que tiveram a disponibilidade de estar conosco e dividir os seus saberes nessa manhã que vai ser de trabalhos extremamente proveitosos. Quero agradecer os professores do curso de pedagogia que estão presentes, prestigiando o nosso evento, certo? Quero agradecer em especial os professores Marcos e Maurício, que ficaram à frente da organização de todo o evento. E gostaria de solicitar para vocês que, inicialmente, caso precisem sair durante o momento que a palestra está em acontecimento, que usem as laterais. Agradeço também os alunos do curso de Pedagogia que estão aqui nesse sábado em busca de novos saberes para organizar suas práticas enquanto profissionais da educação. A todos sejam bem-vindos e que os nossos trabalhos se iniciem. Bom dia. Por favor, desliguem os seus celulares também. Bom dia a todas e todos. Prazer recebê-los mais uma vez. Obrigado, professor Rodrigo. E eu vou fazer apenas a apresentação dos nossos palestrantes, nossas palestrantes do dia de hoje. Primeiro que é um prazer enorme recebê-las, né? A gente já convive em outras instituições, e em viagens, e congressos, etc. É um prazer enorme recebê-las aqui, onde eu trabalho, né? Onde a gente pode compartilhar nossas experiências. Vou falar primeiro da professora Magali Cunha, né, que é nossa líder do grupo de pesquisa do MIRI. Então, o convite, na realidade, para trabalhar com este tema, que é mídia religiosidades e educação, veio desse desenvolvimento desse trabalho que a professora Magali e o grupo de pesquisa já realiza há algum tempo, tratando, então, de um tema que hoje é bastante relevante, né, na nossa cultura, e, por isso, né, de trazer essa experiência para cá. Eu me lembro que, no desenvolvimento do projeto, da atividade para o seminário, que é o segundo seminário, então já é institucionalizado na faculdade, todo semestre acontece, que nós fizemos um seminário sobre gênero e sexualidade, e dessa conversa com alguns alunos, né, surgiu uma discussão sobre por que não trabalhar com a questão da religiosidade e a educação, né. Lembro da experiência de uma aluna que relatou o fato da sua filha ter sido vítima de bullying em sala de aula por conta da prática religiosa dela. Enfim, não cabe apontar, mas como esse tema, de certo modo, ele acaba sendo extremamente relevante. Então, por isso, do convite aos membros do MIRI para realizar essa atividade conosco. A professora Magali, né, já fazendo então a nossa apresentação, ela é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, mestre em Memória Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e graduada em Jornalismo pela Universidade Federal Fluminense. Em 2016, ela fez um estágio de pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia, que resultou num livro chamado Do Púlpito às Mídias Sociais Evangélicos na Política e Ativismo Digital, que é de 2017, que é o segundo livro dela. Quer dizer, ela realizou outros livros com outros autores, mas é o segundo livro dela. O primeiro foi sobre a explosão gospel, um olhar sobre as ciências humanas e o cenário evangélico do Brasil. Ela é coordenadora do grupo de pesquisa do Intercom, que é a Sociedade de Pesquisas em Comunicação no Brasil, dentro do GP de Comunicação e Religião. E também integra a Associação Internacional de Mídia, Religião e Cultura, a Associação Mundial de Comunicação Cristã, é colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas, em Genebra, na Suíça, cuja sede é lá, e também é articulista da revista Carta Capital, tendo uma coluna extremamente relevante chamado Diálogos de Fé, né, do qual participam também outros segmentos e outros profissionais. Então, professora Magali, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Palestra com você.
Gente, muito bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu até comentei com a minha colega Patrícia, né? Falei, nossa, quanta gente, né? Num sábado de manhã. Vocês já estão de parabéns só de estarem aqui, né? É um sábado de manhã, estão a fim de aprofundar o conhecimento, estão a fim de ir adiante naquilo que vocês já fazem no curso de vocês. É uma atividade extra, é uma atividade para além. Estarem dispostas e dispostos a estar aqui no sábado de manhã para ir além, já estão de parabéns. Né? Isso é muito bom. E eu fico muito feliz de compartilhar desse momento com vocês. Como o professor Marcos já adiantou, primeiro eu quero agradecer, né? Muito obrigada ao coordenador do curso, ao organizador do evento, particularmente ao colega, que é nosso colega de grupo de pesquisa, professor Marcos, por abrir esse assunto que é tão relevante para o momento que a gente vive no país, para as nossas experiências mesmas, né, de pessoas que venham a ter uma fé, venham a ter uma relação com a religião. É um tema muito significativo. E, como o professor Marcos já adiantou, é muito significativo que a gente abra, especialmente no curso de pedagogia, para a discussão desta temática. E nós vamos aqui, eu tenho o papel com vocês aqui nessa manhã de introduzir o mosaico religioso brasileiro. A palavra mosaico, todo mundo tem na mente o que é um mosaico, né? Então, o mosaico é aquela imagem que a gente monta, uma figura ou uma imagem abstrata, mas que ela é montada a partir de pedacinhos. E esses pedacinhos coloridos, diferentes, de tamanho, de cor, eles vão montando uma coisa única, uma coisa só. Então, a gente pode dizer que a gente tem um quadro religioso brasileiro, que é um grande mosaico, com peças maiores, com cores mais vivas, peças menores, com cores não tão vivas, mas que juntas vão formar esse quadro que a gente pode chamar do nosso mosaico religioso ou do nosso quadro religioso. Então, nesses 40 minutos que eu tenho aqui, eu já passaram aí uns 5 só dessa introdução, mas nesses, vamos dizer, 35 minutos que eu tenho aqui, eu vou fazer uma introdução com vocês sobre o que é religião, afinal de contas? Quando a gente fala de religião, ou vamos colocar no plural, das religiões, nós estamos falando exatamente do quê? Então, vou fazer uma breve introdução com algumas projeções que eu vou fazer aqui, e depois eu vou ser aquela professora bem tradicional, vou usar o quadro com vocês, tá bom? Porque tem um texto muito legal, que eu já até passei para o professor Marcos, ele vai colocar à disposição de vocês. E, nesse texto, o autor vai construindo um mapa das religiões no Brasil. Ele fala, vamos imaginar que a gente tem um quadro. Aí, quando eu vi esse texto, eu falei, que tal a gente passar da imaginação para uma coisa bem concreta? E eu vou seguir o texto e vou colocando a distribuição que ele faz desse mapa. Mas vamos lá, vamos ver se eu sou boa aqui no negócio da canetinha, né? Ah, deu certo. Bom, então, vamos fazer a introdução aqui, o que é religião. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que as religiões elas podem ser definidas de uma forma popular. É que a gente não tem tempo, mas eu poderia passar o microfone aqui na frente, lá atrás, aí pelo meio, e perguntar, o que é religião para você? Todo mundo tem uma ideia. Estou falando certo? Todo mundo tem uma ideia. Por quê? Porque as pessoas têm experiências, as pessoas têm crenças ou não têm. Mesmo quem não tem uma crença, tem uma ideia do que é religião, ou do que são as religiões. Então, a gente pode entender que as religiões elas têm uma definição popular como o universo de crenças que envolvem o transcendente. O que é o transcendente? É aquilo que está para além do que a gente pode ver, tocar, experimentar fisicamente. É aquilo que transcende, que está para além. Então, o universo de crenças que envolvem o transcendente, aquilo que está para além do palpável, do concretamente experimentável pelos 5 sentidos do corpo. A gente sempre usa a palavra que as religiões envolvem mistério,
porque nem dá para a gente explicar muito as religiões. Não dá para a gente explicar esse transcendente, aquilo que está para além. Como é que a gente vai dizer? É assim como uma coisa de dicionário. Não dá, porque envolvem experiências, né? Envolvem aquilo que está para além. Isso é a visão que a gente tem, de um modo geral, a visão popular. Daí, a ideia geral de religião, ela está voltada para uma crença em um ou mais de um ser divino, vários seres divinos, superiores, que são denominados Deus, ou deuses, ou deusas, aí vai depender do grupo religioso, espíritos, seres sobrenaturais, e na vida para além da morte, que é outro mistério. O que acontece com a gente quando a gente morre? Não sei, nunca morri. Né? Não sei, não posso contar para vocês. Eu acho que ninguém aqui nunca morreu, está todo mundo vivo aqui. Então, não dá para a gente contar. Mas alguns grupos religiosos têm uma crença de que alguma coisa acontece depois que a pessoa morre. Alguns grupos religiosos têm até a crença de que quem já morreu se comunica com quem está vivo, que há uma forma de comunicação. Então, essa questão da morte é muito forte na questão religiosa. Mas outro dia a gente volta aqui para conversar sobre isso, porque essa é a questão talvez mais dramática do ser humano. É a única certeza que a gente tem na vida, que a gente vai morrer. E porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente fica imaginando ou acreditando no que possa acontecer depois disso. E as religiões trabalham bastante com essa concepção. Mas aí essa ideia geral de religião está relacionada a uma crença. Agora, quando a gente olha para as ciências que estudam a religião, ou as religiões, a antropologia, ela tem uma definição que é muito simples e que a gente pode tomar para a nossa conversa aqui nesta manhã. O que é religião? São todos os conjuntos de crenças e práticas fundamentadas em seres sobre-humanos. Então, crenças em seres sobre-humanos, quer dizer, quando se fala de um Deus, de deuses, de deusas, de espíritos, está para além do humano, certo? Não é o humano, é para além dele. Então, é o conjunto de crenças, de acreditar, de crer, mas também de práticas em torno disso, porque aí tem as práticas, tem os cultos, tem os rituais, tem as cerimônias, tem as reuniões, que são práticas que podem ser num coletivo ou pode ser uma pessoa fechada dentro de casa que tem a sua fé, não pode ser? Né? A pessoa tem lá uma prática dentro de casa, privativa, privada, mas que está relacionada à fé dessa pessoa. Então, é uma síntese de muitos estudos da antropologia, mas dá para orientar o que a gente vai conversar mais aqui. Todos os conjuntos de crenças e práticas fundamentadas em seres sobre-humanos. E as religiões também são grandes narrativas que se desenvolvem e movem a sociedade. Toda religião tem uma narrativa. O que eu quero dizer com isso? Toda religião tem uma forma de contar, de dizer histórias, situações referentes a esses seres sobre-humanos com as quais elas se referem, a esses espíritos. Toda religião tem uma forma de dizer. Aí tem religiões que têm livros sobre essas narrativas. Todo mundo aqui conhece os grandes livros, né? Qual o primeiro grande livro que vocês conhecem? Opa, todo mundo falou forte. E outro? O Alcorão, que é um outro grande livro. Que mais? A Torá, que é do judaísmo. E aí a gente está sintetizando aqui as 3 grandes religiões do mundo. E são religiões chamadas religiões do livro. Por quê? Trouxeram as suas narrativas para uma escrita. Escreveram, contaram, narraram. Mas não quer dizer que quem não tem livro não tenha narrativa.
Quer dizer, todas as religiões vão ter as suas histórias, as suas doutrinas, as suas crenças, que são narradas e são passadas de geração em geração, de família para família, de pessoa para pessoa, e elas vão se prolongando. E elas movem a sociedade com uma força que vai além do que a lógica materializadora diz. Isso é a antropologia que diz também. Que essa força da narrativa vai para além. As pessoas pegam essas histórias. Vamos pegar aqui a Bíblia, que é muito popular, porque no nosso Brasil a gente é um país fortemente cristão e que tem a Bíblia aí com muita força. Tem gente que tem a Bíblia aberta dentro de casa e nunca entrou numa igreja. Estou falando uma coisa errada, né? Porque a Bíblia tem esse poder simbólico da religião. Mas aí vai, alguém que nunca entrou numa igreja, ou que não é cristão, mas que sabe dessas narrativas, porque ela tem uma força que vai além, conhece uma figura chamada Sansão, ou conhece uma figura chamada Jesus. Acabou de passar um filme no cinema, Paulo, do apóstolo Paulo. Aí vai para o cinema, vai para a novela, ou seja, está para além, porque são narrativas que ultrapassam as próprias religiões e que as pessoas vão conhecendo, que as pessoas vão assimilando. Então, para fechar essa parte, né, religiões, religiosidades, experiências religiosas são comunicação na forma de linguagens e de formas simbólicas. Então, religiões é a forma institucionalizada de crer. Mas a pessoa pode não pertencer a uma religião, mas ter uma religiosidade. Porque o que é a religiosidade? É uma forma de crer. Religiosidade é uma forma de crer. Então, como é que a pessoa crê? Quem não crê não tem religiosidade, mas quem crê pode ter uma, pertencendo a uma religião ou não. Ou não. Experiências religiosas, da mesma forma. Experimentar religião, seja numa instituição religiosa, num grupo religioso, ou fora dele. Afinal, tem um cantor brasileiro que canta assim: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Canta comigo aí, gente. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô, lelê, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Quem é esse? Gilberto Gil. Ele está cantando o que está aí no meio de todo mundo. Andar com fé. Pode não ter uma religião, mas muita gente tem fé. Anda com fé. Acredita que tem um ser sobre-humano, um ser que está além daquilo que é palpável e concreto, mas que essa pessoa acredita que ajuda a andar. Isso são as religiosidades e as experiências religiosas, que assumem forma de linguagens e formas simbólicas. As práticas, as experiências, os valores religiosos permeiam a vida cotidiana e são componentes de construção de identidade. Muita gente bate no peito e diz: eu sou dessa religião. Tem pessoas que colocam coisas visíveis no seu corpo para mostrar que são de uma religião. Isso é assumir uma identidade. A religião faz parte da vida da pessoa e ela quer mostrar para o mundo que ela tem essa religião. Então, as religiões estão na vida, constroem identidades, constroem memórias que não se restringem às fronteiras dos diferentes grupos, que são organizados e institucionalizados. Elas estão para além desses grupos, como eu falei, porque tem a questão da fé. Então, fechei aqui. Beleza, está ótimo. Fechei aqui e a gente vai falar agora. Então, a partir disso, que mosaico religioso é esse que a gente tem no nosso país? E aí eu trago para vocês, o professor Marcos está garantindo que vai chegar, o texto do antropólogo chamado Carlos Rodrigues Brandão. O Carlos Rodrigues Brandão publicou este texto aqui na Revista de Estudos Avançados da USP. E o texto tem um nome grande, chama-se Fronteira da Fé, Alguns Sistemas de Sentido, Crenças e Religiões do Brasil de Hoje. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Dá um help.
Eu fui cantar, ó, o que deu aqui. Obrigada. Tá. Então, o que eu vou fazer com vocês nos 20 minutos que eu tenho? Nós vamos montar aqui no quadro. Legal que tem 3 cores. Vou deixar o pincel aqui no esquema. Vocês já viram que eu sou carioca, né? Esquema. Então, eu vou montar aqui no quadro o mapa que o professor Carlos Rodrigues Brandão monta nesse texto. Ele fala assim: imagine que vocês têm um quadro na frente de vocês e que nesse quadro a gente vai colocar esses grupos religiosos que marcam esse mosaico religioso brasileiro. Isso é uma coisa importante para a gente, porque a primeira coisa, quando a gente pensa no mosaico religioso, é pensar: somos um país plural. Não existe uma forma de religião que rege a vida do povo. Já houve no passado. O Brasil já foi oficialmente um país católico. Oficialmente. Mas isso até a gente ser transformado numa república e daí se abrir na Constituição a liberdade de culto e de religião. E aí outros grupos chegaram, outras situações que já existiam antes do catolicismo chegar no Brasil ficaram mais visíveis. Então, é muito importante que a gente pense que o Brasil é um país plural. É o que eu falei do mosaico. Vários pedacinhos, várias cores, tamanhos diferentes, montando um quadro que é o nosso quadro religioso. Bom, aí o nosso autor diz assim: então pega esse quadro que está branco e vamos colocar na extrema esquerda não estou falando de política não, hein, gente? As religiões... Nossa, não pode nem pensar. As religiões dos primeiros povos e nações indígenas. Eu acho que eu vou deixar com você, mas eu vou ficar andando para lá e para lá, vou deixar o pessoal meio doido ali comigo. Aqui. Tenho minha colinha aqui. Ó. Então, ele fala assim, vamos começar aqui, na extrema esquerda, com as religiões. Será que vai dar para enxergar? Dos primeiros povos do Brasil. E aí nós estamos falando das religiões indígenas. Nós temos no Brasil muitos povos indígenas diferentes. Quando os portugueses ocuparam o Brasil, eles eram mais de 200 povos, pelo menos. E esses povos, cada um tinha a sua forma de crer. Então, a gente imagina quantas formas e experiências religiosas existem nos grupos que até hoje sobrevivem, que são aí mais de 100, espalhados pelo Brasil. Então, a gente tem as religiões dos primeiros povos do Brasil, que ele sugere que a gente coloque aqui. Mas são religiões minoritárias. Elas são minoria. Por quê? Elas são praticadas dentro desses espaços, desses povos. São eles que praticam onde eles estão, certo? Aí ele fala, vamos para a extrema-direita. Aí ele fala que também tem grupos minoritários. Eita, bacana aqui, né? Bacana. Grupos minoritários, como os indígenas, e grupos em que as religiões são praticadas dentro daquele grupo cultural, porque são grupos que se transferiram para o Brasil. Imigrantes, grupos que se transferiram, mas mantêm a sua cultura, e dentro dessa cultura estão formas religiosas também. Então, aqui nós vamos colocar outras religiões, minoritárias,
de grupos étnicos, assim como os indígenas. Grupos étnicos ou culturais. A letra dá para ver, gente? Então, vamos descartar essa página. Da onde vieram esses grupos? Da Europa, da Ásia, vieram para o Brasil fundamentalmente no século XIX, porque o império que existia no Brasil abriu para os imigrantes virem ocupar. Vocês imaginam que religiões são essas? Tem uma listinha aqui que ele faz, ó. Ainda não está aqui. Ela vai aparecer. Esses são os grupos que vieram de imigrantes japoneses, grupos que vieram do Oriente Médio. Então, aqui a gente tem, ó, budismo, shintoísmo, aqui a gente tem hinduísmo, a gente tem o cristianismo ortodoxo, que veio com os imigrantes do Oriente Médio, da Síria, do Líbano. Aqui em São Paulo tem muita gente. Tá? E essas religiões são praticadas dentro desses grupos. Vamos lá. Aí ele fala, vamos para a esquerda. Ele vai dizer que essas religiões que nascem com os povos indígenas e são praticadas até hoje de forma minoritária dentro dos grupos, elas se ramificaram com várias experiências que existem relacionadas à floresta. Tá? Então, nós temos aqui Santo Daime, religiões xamanistas. Existem muitos, tá? É que são minoritárias, como ele diz, e não são da cidade, são da floresta, são das florestas. Então, aqui a gente tem xamanismo, Santo Daime, vários grupos que são religiões que se desdobraram de religiões dos povos indígenas. Mas, aqui, ele diz que a gente pode colocar ao lado desse grupo, que são religiões indígenas e religiões que vão se desdobrando, ele diz que a gente pode colocar aqueles que vieram da África. Não são indígenas, mas são indígenas na África. E que vieram forçosamente para o Brasil como escravos e trouxeram suas religiões, e que tem muita relação, como os indígenas, com a terra, com as plantas, com a água. Ele vai dizer que tem muita semelhança. Não vieram imigrantes, vieram forçados. Aí ele diz, nós vamos colocar aqui porque tem semelhança na relação com a terra, com a água, com as plantas, que são as religiões de matriz africana. Falta muito? 10. As religiões de matriz africana, ele vem atrás de mim, eu só vim tirar o papel. E aí ele vai dizer, nós temos a principal delas, que é o candomblé, mas nós temos também a umbanda, que é um misto, que vai receber influências de outras religiões também, mas a matriz é africana. Candomblé, umbanda, mas a gente tem Xangô, Casa de Minas, que é lá no Nordeste tem muitas, né, gente? Casa de Minas, Casa de Xangô, enfim, tem muitos grupos. Então, ele diz que a gente pode colocar aqui, vieram forçados, mas tem uma certa semelhança nas práticas religiosas. Aí a gente vai para a esquerda. Ele vai dizer, para a direita, ele vai dizer que aqui, não, é aqui mesmo, desculpa. Ele vai dizer que aqui a gente pode trazer um outro grupo que vai ter uma ligação com essas aqui, de um ponto de vista que eu já vou dizer. Ele vai falar do espiritismo kardecista, que vai ter uma influência na Umbanda,
e que tem relação com essas religiões aqui do ponto de vista da possessão de espíritos. Então, ele vem de fora, vem da França, com as ideias de Allan Kardec, é trazido para o Brasil, é retrabalhado no Brasil, é abrasileirado, mas, em síntese, a força dessa religião está na ideia da mediunidade, da possessão, dessa comunicação com espíritos, com esses que estão para além da nossa concretude material da vida, né? Então, ele vai colocar aqui em relação porque não veio da África, não é da floresta, mas tem em comum esse contato com os seres superiores, que se manifestam na forma de possessão. Bom, aí aqui, então, ele fala espírito que tá. Agora, eu quero seguir bonitinho o texto, que vocês vão ler depois, não vão, gente? Aí ele fala que aqui também vão surgir outros grupos, que eu vou citar aqui, como o Vale do Amanhecer, a Legião Brasileira da Boa Vontade. São grupos que vão se derivar dessa tradição espírita e que alguns vão pegar elementos também de religiões da floresta e de religiões de matriz africana, e vão fazer como que sínteses desses grupos. Vamos lá. Aí ele fala assim, agora está na hora de pensar que se a gente tem esse grupo aqui e esse grupo aqui, de colocar no centro. Ele falou, por que vai colocar no centro? Porque são aquelas religiões que marcam a experiência do Brasil, no passado e no presente, em termos numéricos e em termos geográficos. E aí a gente está falando do cristianismo. Cristianismo não é uma coisa só, ele chega no Brasil com o catolicismo. Quando a gente fala de pluralidade mosaico, catolicismo não é uma coisa só. Ele pode ter a cabeça do Papa, do Vaticano, mas nas práticas a gente tem uma diversidade muito grande. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar dos santos católicos. Santo Antônio, São Pedro, que está tendo um calendário aí religioso de muita gente. Mas e o motorista Gregório, que é santo no Piauí? Vocês conhecem? Motorista Gregório. Ele morreu no início do século XX, que atropelou uma criança, foi linchado e assassinado pelo delegado da cidade, porque a criança que morreu era o filho dele. E a população sentiu tanto o drama desse motorista, que tinha 18 anos, que o túmulo dele virou um santuário, que as pessoas vão lá, levam coisas no túmulo e acreditam que ele faz milagre. E essas pessoas são católicas. O que o motorista Gregório tem a ver com São Pedro? Na oficialidade católica, nada. Mas na religião popular, no catolicismo popular, tem muita coisa. Assim como Padre Cícero, que não é um santo oficial da Igreja Católica, mas é um santo popular. Então, a gente tem o catolicismo oficial, o catolicismo popular. Então, o catolicismo não é uma coisa só, dentro do cristianismo. E a gente tem, aí é outro mosaico enorme, das chamadas igrejas evangélicas. Dá para falar que evangélico é um grupo só? Não dá, gente. A gente tem... Opa, obrigada. A gente tem os evangélicos chamados tradicionais, que são aqueles da Reforma Protestante, presbiteriano, batista, metodista, congregacional, luterano, anglicano. A gente tem os evangélicos pentecostais. Dentro dos pentecostais tem os tradicionais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Evangélico Quadrangular. E a gente tem os pentecostais chamados neopentecostais ou pentecostais novos, que aí não dá nem para a gente fazer a lista. Tem a principal igreja, que é a Universal do Reino de Deus, tem a Renascer,
tem Internacional da Graça, essas que aparecem mais que estão na televisão, mas tem aquelas que são uma porta na esquina da sua casa. E são esse grupo, são nomes os mais variados. Os grupos evangélicos no Brasil hoje não dá para a gente nomear quais são eles hoje, porque é muita extensa a variedade de grupos. São grupos que se multiplicam, porque se sentem as lideranças autônomas para criar as suas próprias igrejas. E vão criando, né? Então, a gente tem uma amplitude muito grande. Então, dentro do cristianismo, nós temos católicos e evangélicos, e nenhum dos dois são uma coisa só. A pluralidade também está dentro desses grupos. E a gente tem uns grupos que os estudiosos têm dificuldade de classificar. Testemunhas de Jeová, os mórmons. Alguns estudiosos vão dizer, não são cristãos, porque têm outro tipo de fé. Alguns estudiosos vão dizer, são cristãos, mas têm um pé em outros grupos religiosos também. É porque não são puramente, vamos chamar assim, baseados na doutrina cristã. E aí eu cito os principais, Testemunhas de Jeová e os mórmons, a Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias. E há também os grupos adventistas, que são colocados aí nesse chamado meio termo. Por quê? Porque como eles prezam pelo 7º dia, o sábado, e é uma tradição judaica, alguns estudiosos vão dizer, não são 100% cristãos, porque tem essa tradição judaica trazida para a prática religiosa. Então, para a gente fechar, nós vamos fechar. Aí já foi. Isso aqui já foi, tá bacana. Aí aqui também já foi. Pronto. Aí é que vem a nossa amiga do cabelo colorido. Ela está com mosaico no cabelo, tá bacana. Como você chama? A Sueli, que falou, eu sou Wicca. Ele vai dizer que, por último, falta a gente colocar aquelas religiões urbanas, não são da floresta, elas são fundamentalmente, e não estão espalhadas pelo Brasil, elas estão em grandes centros urbanos, fundamentalmente, e são religiões relacionadas a religiões orientais ou europeias, ou né? Que nascem de tradições que vêm da Europa, como é o Wicca, que vem lá da tradição celta, faz aquelas relações antigas, com um passado muito antigo de povos na Escandinávia, na região da Grã-Bretanha e tal. Vem da Europa, ou religiões orientais, que ele vai listar aqui. Eu vou ler para vocês. Ecologia profunda, hipótese Gaia, fé Bahá'í, Hare Krishna, sufismo, Ananda Marga, Seixonoye, Perfect Liberty, Igreja Messiânica. Alguns nomes eu sei que são novos para vocês, outros vocês já devem ter ouvido falar. A Wicca e outros grupos religiosos que têm um vínculo com religiões orientais ou religiões de tradição europeia e que surgem no Brasil a partir de influências sobre lideranças brasileiras, pessoas que vão ao exterior, aprendem dessa fé e trazem a experiência para o Brasil, e elas estão aqui mais próximas dessas religiões que têm a cultura mais voltada para a Europa e para a Ásia, mas que vieram como imigrantes. Ele vai colocar aqui porque tem essa proximidade, mas são religiões espalhadas pelas grandes cidades do Brasil. Bom, para a gente fechar, então, fica esse, vamos dizer assim, sabe quando a gente tem aquela comida gostosa no fogão e que a gente pega aquela provinha e que dá vontade de comer mais depois? O que a gente fez aqui é uma provinha do que está nesse texto que eu recomendo que vocês leiam e que mostra que não é possível
falar de um grupo religioso que determine a vida religiosa, as práticas religiosas no Brasil. Somos um país plural em termos de religião. E, acima de tudo, temos uma Constituição brasileira cujo artigo 5º diz que o Brasil é um país em que há liberdade de crença. Liberdade de crença quer dizer o quê? Que a pessoa vai ter a liberdade de, dentro desse mosaico todo, estar relacionado a um grupo religioso ou não ser de grupo nenhum. Porque quando a gente fala liberdade de crença, a liberdade de não crer também vem junto. Então, no Brasil, ninguém deverá ser forçado a ter uma religião ou a não ter. É livre, somos cidadãos e cidadãs livres. Mas temos que reconhecer esse mosaico. E na nossa Constituição ainda diz: o Brasil é um Estado laico. Ou seja, no Brasil não existe religião oficial. Então, um Estado laico, o que ele tem que fazer? Ele tem que garantir que quem tem fé possa professar a sua fé e garantir que quem não tem fé não vá sofrer represálias porque não tem uma religião. O Estado laico existe para isso, para garantir esse direito de liberdade. Muito tem se falado no Estado laico hoje, especialmente em tempos eleitorais. Mas a fórmula é muito simples. Estado laico, artigo 5º da Constituição, garantir liberdade de crer e de não crer. O Estado existe para isso. Se alguém está batendo em alguém na rua, porque se alguém tem uma religião X ou ele não tem uma religião, aí o Estado tem que mandar a polícia, o juiz e o Ministério Público para processar quem quer forçar alguém a ter ou não ter uma determinada religião. O Estado tem que garantir essa liberdade. Tá? E a Patrícia, já deixei aqui o gancho para o que a Patrícia vai trabalhar com vocês no segundo momento. Tá bom assim, pessoal? Tá? Um beijo para vocês e bom proveito aí com esse conteúdo. Então, nós vamos abrir agora. Obrigado, professora Magali, mais uma vez. Vamos abrir para perguntas. A gente tem um tempo curto e rápido de perguntas e depois a gente sai para o intervalo. Então, professor Ivanil e professor Rodrigo. Alguém mais? Really? Professor Jair. Bom dia, professora Magali. É um prazer enorme tê-la aqui, conosco. Bom, minha pergunta é a seguinte, ela tem uma conotação, uma reflexão sobre política. Não sobre politica, mas sobre política. A gente vê, ficou evidente na sua exposição a questão mosaica, do mosaico, que é essa estrutura religiosa brasileira, Então, minha pergunta direta é o seguinte, como é que você vê essas várias formas de congregação, de ajuntamento, na verdade, dessas forças religiosas no atual processo, que é legítimo, na minha opinião, de influência dessas ideias religiosas nas ideias sociais. Assim, como é que se faz isso? Certo. Você quer fazer duas? Isso, faz. Mais uma vez, muito obrigado, professora Magali, pela brilhante explanação em relação a esse mosaico diverso. E a minha pergunta é acerca de uma curiosidade na constituição das igrejas evangélicas neopentecostais. Porque, de acordo com a fala, de acordo com a sua explanação, as lideranças são autônomas. E essa autonomia ela é institucionalizada onde? Faz as duas. Então, vamos lá. Bom dia, professora. Eu não pude estar aqui antes, mas peguei esse finalzinho brilhante. Parabéns. Mas pensando nas grandes periferias de São Paulo e pensando no
os neopentecostais são muito fortes, né, nos territórios mais periféricos. Sim. E, de uma certa forma, acaba adentrando muito dentro das unidades escolares. Sim. Como que a gente pode, cada vez mais, promover esse mosaico? Certo. Porque a gente pega gestores com uma determinada religião, e no Brasil, principalmente nas grandes periferias, a gente tem os neopentecostais muito fortes. E aí a gente percebe que são duas instituições que efetivamente chegam à comunidade, Certo. que é o espaço público escolar e a religião. Certo. E uma com a outra casa dentro da estrutura da família. Certo. Como tentar ampliar isso? Quantas horas a gente tem aqui hoje? 5 minutos. Porque com essas perguntas eu vou tentar, sim, né, fazer coisa de programa de rádio aqui, rápido, né? Que é o seguinte, vou começar aqui, depois eu vou para a sua, que é mais complexa. Professor Rodrigo, os evangélicos, eles têm a raiz deles na Reforma Protestante do século XVI. O ano passado foram celebrados 500 anos da Reforma Protestante, com Lutero. E um dos princípios fundamentais de Lutero foi questionar a centralização da Igreja Católica, que dirigia de uma forma única como deveria ser a fé das pessoas. Então, Lutero vai dizer que há que haver liberdade para a leitura da Bíblia, liberdade de cultuar, de não ser um padrão de cultuar. E isso vai marcar a vida das igrejas que vão ser originárias da Reforma. Então, quando a gente fala evangélicos, a gente está falando daquele grupo que eu falei aqui, tão misto, tão amplo, mas que tem essa raiz da liberdade. A liberdade é uma marca. Acontece que essa liberdade de consensuar, não, vou embora com o meu grupo. Isso também tem esse aspecto negativo. Tem a liberdade de positivo e tem essa divisão de negativo. Então, tudo isso está ancorado lá atrás, naquele princípio da liberdade que foi sendo lido dessa forma, e a gente tem aí esse sem número de igrejas. Como você chama? O Jair, e que o Jair completou a pergunta, colocando, então, essa presença intensa, especialmente nas periferias. Isso é uma coisa importante da gente pensar. Não existe religião verdadeira. A religião verdadeira é verdadeira para cada fiel. Cada um vai defender a sua fé, a sua crença. Então, eu não posso dizer que a minha é mais verdadeira que a dela, porque para ela é uma verdade. É assim que ela sente, é assim que ela experimenta, é assim que ela encontrou o grupo religioso dela. Como eu não posso dizer que a minha está certa e a dele está errado. Não. Se há liberdade religiosa, todo mundo é verdadeiro, dentro da sua experiência. Aí, essa é a dimensão da paz entre os grupos religiosos que tem que existir. Então, existe, em relação às igrejas pentecostais, uma certa também demonização desses grupos. Porque, como eles crescem, eles eram invisíveis até bem pouco tempo. E estão crescendo, ai, que horror, o pastor está tirando dinheiro das pessoas. Gente, não é todo mundo que faz isso. Existem grupos que realmente trabalham com a questão da finança de forma muito intensa, mas a gente não pode dizer que é todo mundo e padronizar. Isso não é verdade, aí a gente está sendo injusto. Por isso existe intolerância religiosa com os mais diferentes grupos, quando eu acho que a minha verdade é superior àquela verdade que o outro experimenta. E os grupos evangélicos estão espalhados pelas periferias de uma forma muito bonita. Eu conheço no Rio de Janeiro grupos nas favelas que trabalham com pessoas drogadas, que trabalham com famílias de traficantes que sofrem muito, mãe que pede filho no tiroteio, aquilo tudo. E, gente, a pessoa no púlpito com o microfone na mão, e ele é gente. Isso as igrejas têm de bonito,
dignificar as pessoas. Não é só as igrejas. Todas as religiões fazem isso. É que a pergunta diz respeito, é como no candomblé, a pessoa lá é uma pessoa espizinhada a semana inteira, e ela vai no terreiro e se reveste daquele poder do sagrado. As mulheres que não têm voz e ganham essa autoridade. Gente, isso das religiões é muito bonito. O que a gente tem que prestar atenção, aí pegando a sua palavra, é quando se confere autoridade de verdade ou verdadeira a um grupo, seja ele neopentecostal, que vai dizer, não, mas eu que estou certo, e o católico, o candomblé, o Wicca, está tudo no demônio. Aí, não, porque quem sou eu para dizer isso? Se eu estou tratando de seres sobre-humanos, além de mim, que autoridade tenho eu para fazer essa classificação? Então, acho que o X da questão, e que tem a ver com a educação. Como é que a gente vai trabalhar isso numa escola em que as pessoas têm um histórico tão diferente? Eu vou acabar, tá? E aí vem a pergunta, esqueci seu nome, do Ivanil. Questão política. Questão política tem a ver com o que a gente falou no final, que é a questão da liberdade religiosa, do Estado laico e das garantias constitucionais e da democracia, que é a palavrinha-chave para quem não tem religião e para quem tem religião. Quem tem religião tem o direito de expor aquilo que pensa da vida, das coisas. Tem o direito. Qual é o problema? É quando quem tem uma religião acredita e trabalha para o que aquela religião diz tem que valer para todo mundo. E obrigar isso criando leis que tem que valer para... Aí é o problema. Por quê? A religião é uma coisa de fé. Eu não posso obrigar uma pessoa que não é da minha religião, nem tem religião nenhuma, a aceitar práticas e costumes que são do meu grupo religioso e transformar isso numa lei que vai valer para 220 milhões de pessoas. Esse é o problema. A religião tem regras, costumes, doutrinas que tem que valer para o seu grupo. A pessoa abraça aquela fé, abraça aquele costume e aquela prática. A fórmula é muito simples. Vamos falar aqui do tema bem polêmico. Homossexualidade. Esse dá arrepio para muita gente quando fala. Homossexualidade, ela é rejeitada em várias religiões, vários grupos religiosos, e é aceita plenamente em outros. Se a gente diz que a gente tem direito humano da liberdade, isso está na Constituição, quem é da religião que não aceita a homossexualidade, não aceita a homossexualidade. Dentro do seu grupo. Não precisa se tornar homossexual, não precisa bater no homossexual, fique na sua religião e trabalhe isso na sua religião. Agora, eu não posso pegar isso, transformar em uma lei, porque a minha religião diz assim, e virar uma lei para todo mundo que não tenha fé que diga dessa forma. Esse é o nosso problema, Ivanil. Quando há grupos que querem transformar princípios religiosos numa lei para todo mundo. Essa liberdade tem que existir. Digo um exemplo. As testemunhas de Jeová não fazem transfusão de sangue. Vocês sabem disso? O governo brasileiro, na liberdade religiosa que dá, garante às testemunhas de Jeová que não recebam transfusões de sangue quando estão em hospitais. Vocês sabem disso? Garante. Mas isso não vira lei que eu, que não sou da Testemunha de Jeová, não faça transfusão de sangue quando eu for para um hospital. Mas o governo garante para essas pessoas. Outro exemplo, a adventista de 7º dia não trabalha, não faz nada que exija esforço, de sexta-feira às 18 horas até sábado às 18 horas. A lei brasileira garante que essas pessoas sejam liberadas de trabalho, de fazer prova, de fazer aula. Vocês sabem disso. Agora, essa lei não é para todo mundo.
Quer dizer que esses adventistas falam, não, o certo é assim, tem que vir a lei que de sexta a 18, a saúde, todo mundo... É a mesma coisa, vale para eles como liberdade religiosa que o governo... Isso é lindo no Brasil, gente. Garante para essas pessoas. Mas não é para todo mundo. Da mesma forma, sexualidade, corpo das mulheres, não pode regular a vida de todo mundo de um jeito só. Tem que valer para aquele grupo religioso. Acho que eu falei demais. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado, professora Magali. Obrigado a todos. Nós vamos fazer 10 minutos de intervalo, então agora são 10h20. Às 10h30 nós voltamos com a palestra da professora Patrícia Garcia, tá bom?